Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago a questão muito complexa de Taiwan e da China. E com isso eu vou apresentar o livro de Luís Cunha, China, com o subtítulo Cooperação e Conflito na questão de Taiwan. Portanto, China, cooperação e conflito na questão de Taiwan. E porquê apresentar este livro? Bom, meus amigos, devo-te frisar mais uma vez a importância de nós, quando, portanto, opinamos sobre um assunto, principalmente quando diz respeito a assuntos geopolíticos e geoestratégicos, como conflitos, nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos, porque primeiro e antes de tudo temos que estudar os assuntos. Ler, pesquisar, estudar, compreender os assuntos requer investigação, leitura. Portanto, temos que ler as obras, os documentos, pesquisar, e temos que pesquisar em duas grandes áreas, ou seja, três grandes áreas: questão histórica, as questões ideológicas e as questões geográficas. Meus amigos, é exatamente isso, e parabéns por este livro, que este autor, Luís Cunha, que é, portanto, doutor em Ciências de Comunicação Social e, portanto, em Política Internacional, não é? Digamos assim, Relações Internacionais, portanto, é doutor, e fez aqui uma pesquisa fantástica sobre a questão Taiwan. Uma pesquisa histórica, nas questões em termos de história, questões em termos de ideias, dentro da história das ideias, na política e também na questão geográfica. A questão geográfica é muito importante também, meus amigos. Eu farto-me de dizer isso nos meus vídeos. Portanto, a questão geográfica, onde se situa, portanto, o conflito, também ele é importantíssimo. E, meus amigos, temos visto exatamente o contrário. Na televisão, mais uma vez, vemos muita gente a falar daquilo que parece que não sabem ou não estão preparados para falar, ou não leram, ou não estudaram, ou não investigaram, ou não pesquisaram. Portanto, e vê-se muita gente a dizer muita coisa que muitas vezes não corresponde à realidade. Meus amigos, a importância do estudo. Eu farto-me dizer isso, e é por causa disso que eu quis fazer aqui este canal, para nós estudarmos, portanto, os documentos. E este livro aqui, posso dizer, e parabéns ao autor, que faz exatamente isso. Faz um resumo completo sobre todas as questões que têm a ver com a ilha Taiwan e a China. E nós vamos ver tudo isso agora neste vídeo. Em primeiro lugar, parabéns pelo autor, que recorre a alguns intelectuais, como o professor Adriano Moreira, no livro, portanto. Também recorre, portanto, ao norte-americano perito em questões geoestratégicas, Zbigniew Brzezinski, que foi muito importante na administração Carter e que ainda hoje, nas suas obras, é muito estudado nas questões e nos conflitos internacionais, não é? Como na questão, por exemplo, da Ucrânia ou na questão de Taiwan, por exemplo. E também aqui Luís Cunha recorre também a Samuel P. Huntington, que escreveu o famoso livro O Choque das Civilizações, que para mim é um livro de referência. Samuel P. Huntington, que de facto explica o que é o Realpolitik a nível internacional e, de facto, muitas vezes os nossos intelectuais e alguns também políticos que ainda andam nas ideias utópicas de um mundo universalista, não é? Chocam depois com a realidade, e foi isso que Samuel P. Huntington tentou explicar na sua obra, de que uma coisa é aquilo que nós imaginamos, outra coisa é a realidade no terreno. E é exatamente isso que Luís Cunha faz, um estudo intensivo no terreno, um estudo histórico que, portanto, vai lá atrás buscar, portanto, a história desta ilha, que de facto é uma ilha que foi descoberta pelos portugueses, que teve o nome de A Formosa, muito interessante também o papel que os portugueses tiveram nesta ilha. E vamos, desde já, começar com, portanto, o conteúdo do livro tem uma introdução e tem 5 capítulos. Portanto, a introdução, primeiro capítulo, Taiwan no sistema internacional. Depois, segundo capítulo, a tensão militar no Estreito de Taiwan. Terceiro capítulo, as reformas na China e Taiwan. O quarto capítulo,
os nacionalismos na fronteira ideológica. Quinto capítulo, a democracia com características chinesas. Depois a conclusão, bibliografia e uma pequena lista de acrónimos para nos ajudar, portanto, principalmente nas grandes organizações internacionais, para nos ajudar melhor, portanto, a compreender e a recorrer quando nós precisamos. Portanto, este livro é muito bom, portanto, não é muito grande, faz uma questão introspectiva em termos históricos, tem apenas cerca de 200 páginas praticamente, mas o livro é muito completo, portanto, tem um formato assim grande e é muito completo, meus amigos. E vamos aqui já na introdução de 3 grandes questões que o autor aqui nos remete, 3 grandes questões, como forma de analisarmos, portanto, esta questão complexa que vamos agora falar de Taiwan e da China. Então, a questão de Taiwan subsistem, em síntese, 3 interrogações cruciais. A primeira, até quando estará a China disposta a adiar a reunificação e o uso da força para a concretizar? Primeira pergunta. Segunda pergunta, irá Taiwan declarar a independência da ilha, sujeitando-se a um desastroso conflito armado? E a intervenção dos Estados Unidos da América e da comunidade internacional? Por fim, terceira pergunta, a integração económica conduzirá a uma integração política? Com ou sem a democratização do sistema político da China? Portanto, 3 grandes interrogações que o autor, portanto, remete nesta obra. E temos que dizer que esta obra foi escrita, portanto, no final, quase em 2010, 2008, 2010, e que este autor ainda não tinha presenciado o que nós temos estado a ver, não é? Principalmente agora com a última visita da terceira pessoa mais influente na administração norte-americana, não é? A Pelosi, que foi, portanto, a Taiwan e que com isso reativou a inimizade e o conflito, não é? Porque a China entendeu isso como um acto de provocação. E vamos então perceber um pouco melhor, de facto, o que é que está em jogo neste conflito, segundo o autor Luís Cunha. Começamos então com uma situação que nós temos que ter aqui em atenção. A China, portanto, nunca olhou para Taiwan como fazendo parte da própria China. Porque muita gente pensa o contrário, mas não. A China sempre olhou para Taiwan como uma posse ultramarina, assim como Portugal olhava para as suas colónias naquele tempo, não é? É a mesma coisa em relação à China. E podemos dizer que, por causa disso, Taiwan nunca fez parte da ASEAN, que é a associação que faz ali a reunião de alguns países ali daquela zona, não é? E Taiwan, que se situa mesmo ali naquela zona, nunca fez parte dessa organização. Porquê? Por causa da pressão que a China exerceu até hoje. Porque isso para a China seria um completo ato de guerra, não é? Se Taiwan viesse a fazer parte desta organização. Dito isto, a questão de Taiwan para a China, aqui muito bem na página 19, o que é que a China quer em relação a Taiwan? Aqui o autor faz-nos uma primeira aproximação e fala-nos depois da tensão na zona pela presença norte-americana. Mais uma vez, meus amigos, eu tenho que dizer, a presença norte-americana, bases, armamento, uma série de questões que estão ali à volta, faz, portanto, multiplicar as tensões. Isto é dito aqui pelo autor e nós sabemos, não é? O autor também nos fala do regime comunista, maoísta, que é um regime, como nós sabemos, de caráter ditatorial, não é? Nós sabemos isso. Não é um regime de caráter democrático. Portanto, em comparação com Taiwan, que nestas últimas décadas tem vindo a ter um regime, digamos assim, democrático e pluralista. E muito a imagem também, por exemplo, tanto do Partido Democrata ou da própria União Europeia, portanto, um pluralismo progressista, digamos assim,
muito a imagem, portanto, da comunidade dessa nova comunidade internacional. Como dissemos, portanto, a ilha, na página 24, muito bem, a ilha foi descoberta pelos portugueses, desculpa, e eu quero aqui ler, portanto, na página 24, esta pequena passagem que nós podemos, que o autor escreveu, não é? Portanto, Formosa, ou Mei Litao, como é em língua, portanto, chinesa, que significa em português e mandarim, Ilha Bonita. A ilha terá sido descoberta em meados do século XVI por um galeão português que fazia a rota comercial entre Macau e Tanegashima, no Japão. Seria conhecida por Formosa no mundo ocidental até meados do século XX e a partir de então como Taiwan. Portanto, aqui esta parte o autor nos explica, portanto, essa descoberta dos portugueses. E podemos também ler que o autor na página, portanto, 18, nos fala sobre a ascensão da China. E eu devo dizer que eu li um livro há muitos anos atrás, de Alain Perfit, um livro na altura muito conhecido, nos anos 70, 80, eu era pequenino, não é? E li o livro com muito interesse, que é Quand la Chine s'éveillera, que quer dizer Quando a China Acordar. Livro muito famoso nessa altura, escrito por Alain Perfit. O próprio professor Olavo falava muito nesse livro, o professor Olavo de Carvalho também tinha lido este livro por essa altura. E este livro de Alain Perfit, já nessa altura, nos anos 70, 80, nos avisava, portanto, de que a China provavelmente no início do milénio, do novo milénio, iria ser a maior potência mundial, iria passar à frente dos Estados Unidos. E nós podemos ler aqui, nesta passagem, na página 18, portanto, as potências emergentes, com destaque para a China, espreitam a sua oportunidade de afirmação global. Mas apesar de alguma crise sistémica relacionada com o relativo declínio do seu soft power, é a potência unipolar que continua a dominar o sistema internacional. Todavia, é inegável que a China desfruta mais do que qualquer outra potência de condições ideais para reconfigurar o mapa geoestratégico mundial. Documentos oficiais chineses apontam para 2020 como ano de consolidação interna, ficando então a China em condições de renovar a sua projeção geoestratégica. Meus amigos, isto foi escrito em 2008 e este autor escreve aqui que documentos chineses apontavam para 2020 como o suposto ano de afirmação, digamos assim, da potência chinesa. E é interessante porque nós sabemos, não é, 2019, 2020 foram os anos que aconteceram, portanto, o que aconteceu, não é, com a tal doença da moda, não é, digamos assim, para não dizer aqui o nome, e vimos como a China de facto se afirmou, ao contrário daquilo que se pensava, não é, porque foi lá que se originou, a China afirmou-se como a maior potência, como sendo uma das maiores potências a nível económico, meus amigos, porque a China ganhou muito dinheiro agora nesses últimos anos, o potencial da China cresceu muito, digamos assim. E continuando na página 19, a questão Taiwan para a China. Aqui esta passagem importantíssima. A inclusão de Taiwan na unidade territorial da China é encarada como uma missão sacrossanta, expressamente consagrada na Constituição do país. Trata-se de um tema particularmente sensível para o regime chinês, atendendo a que foi precisamente em Taiwan, antiga colónia do Japão, que teve início no século XIX o desmembramento territorial e político da China, meus amigos. É importantíssima esta parte aqui da história da China. E aqui eu quero dizer mais uma vez, este canal, meus amigos, eu não vou aqui fazer a defesa nem da China nem de Taiwan. Vou apenas explicar em termos geoestratégicos, geopolíticos, do que é que se trata e o porquê que há este conflito e porquê que há forças internacionais que apoiam um lado e outras que apoiam outro lado. Apenas aqui explicar, meus amigos, eu não defendo nem o regime chinês, nem o regime de Taiwan. Quero apenas aqui simplesmente descrever o fenómeno. Portanto, continuando, Taiwan foi então território japonês, não é? Entre 1895 e 1945, aqui na página 28,
muito bem também, aqui o autor a descrever a história. Como tínhamos dito, a China foi sempre considerada um território ultramarino e não um território chinês. Página 29, muito interessante aqui esta parte. Depois temos também, lá está, a questão histórica, estudar a história antes de termos qualquer tipo de opinião. Em 1949 temos aqui muito bem descrito a fuga de Chiang Kai-shek para Taiwan e o seu governo nacionalista que se vão refugiar na ilha. Página 32. Depois temos aqui uma descrição muito interessante sobre a visão de Taiwan e a visão da China. Portanto, na própria expressão governo popular da China em relação ao PCC e na própria visão de Taiwan, que apenas utiliza governo da China. Diferença, portanto, entre uma visão de um lado e outra, não é? Com, por exemplo, no caso da China, a própria palavra popular, não é? Depois, na página 45, vemos aqui o reconhecimento da China pela ONU, mas não o reconhecimento de Taiwan. Aqui, importantíssimo aqui na página 45. Depois aqui o autor nos fala de um país, dois sistemas, portanto, a famosa fórmula um país, dois sistemas, se bem que eu diria três, porque temos Hong Kong, não é? A questão de Hong Kong e a questão também de Macau, não é? Digamos assim. Então, depois na página 60 vamos ler 3 ciclos históricos de Taiwan. Página 60. A importância, meus amigos, a importância da questão histórica. Portanto, página 60. Podemos ler. No século XX, Taiwan viveu 3 ciclos históricos distintos. O primeiro ficou marcado pela influência do regime colonial japonês, o segundo pela transferência do controle efetivo para as forças do Kuomintang, que era, portanto, digamos assim, a Assembleia Política do Partido Chiang Kai-shek, Partido Nacionalista, que colocaram no exercício do poder uma espécie de governo no exílio, na ilha de Taiwan, reclamando jurisdição sobre toda a China continental. O terceiro ciclo ficou marcado pela introdução da democracia no sistema político, que é aquele que nós agora estamos a presenciar, o terceiro ciclo. Portanto, a evolução histórica de Taiwan, logo a seguir, na página 65, também muito interessante, digo já, muito interessante também. Temos aqui, a ideologia do Estado era, portanto, simultaneamente liberal e ortodoxa, eminentemente socialista, mas desde cedo aberta ao liberalismo económico, uma mescla de princípios doutrinários de cariz socialista com práticas comerciais capitalistas, empregava o sistema político. O monismo de Estado nunca seria absoluto, como o próprio Kuomintang, e ensaiará, ainda que timidamente, processos eleitorais no interior da ilha. O legado da administração colonial nipónica, e não menos importante a decisiva influência americana durante a Guerra Fria, acabaria por direcionar o Kuomintang para uma matriz democrática. O rápido desenvolvimento socioeconómico de Taiwan, nas décadas de 50 e 60, legitimou o partido no poder, o Kuomintang, mas também contribuiu, sustentam vários cientistas políticos, para o próprio declínio do regime. O surgimento de uma classe média, instruída e politicamente esclarecida terá implicado o virtual toque de finados para a matriz fundadora do Kuomintang. O que é que isto quer dizer? O partido Kuomintang, não é? E quando na altura, em 1949, Chiang Kai-shek se refugiou na ilha, ele, com isso, tentou trazer a cultura chinesa para a ilha, que nessa altura era muito influenciada ainda pelo Japão. Tinha uma grande influência do Japão. E, com isso, o próprio Chiang Kai-shek tentou trazer muitas relíquias dos museus chineses, muita coisa cultural a nível da China, e com isso, mas mesmo assim não conseguiu. Portanto, o governo de Chiang Kai-shek, que era um governo nacionalista, de cariz nacionalista, não conseguiu vincar. Depois também houve a influência americana, como vamos ver. Tudo isso levou para a democratização da ilha, que foi precisamente feito pelo filho de Chiang Kai-shek, como nós vamos ver. E o próprio filho, Chiang Jin-kyu, filho de Chiang Kai-shek, democratizou a ilha. Portanto, temos isso escrito na página 66, uma boa descrição. Portanto, este livro, em termos históricos, é muito bom, meus amigos, digo-vos já. Depois temos 4 etapas históricas do desenvolvimento de Taiwan, página 66 e 67. Temos depois a famosa crise de 1995-96, página 83, dos mísseis. A famosa crise dos mísseis, que teria deixado marcas profundas na página 83.
Temos aqui uma curiosidade, eu já sabia, mas muita gente pode não saber. Portanto, o livro de Sun Tzu, o famoso livro A Arte da Guerra de Sun Tzu, é muito, muito utilizado nas academias chinesas, meus amigos. Em termos de academias chinesas militares, portanto, página 94, que o autor nos fala disso, apenas a título de curiosidade. Depois temos na página 97 a dependência económica dos USA da China, vamos falar sobre isso. A visão imperial neocon dos americanos, ao longo de toda essa segunda metade do século XX, página 98. Ambiguidades estratégicas e os acordos entre China e Taiwan, USA, página 103. O valor estratégico de Taiwan para a China e para os USA, página 106. O chamado famoso soft power da China, portanto, o género de uma economia capitalista governada por uma ideologia política comunista, mas que em termos de económico consegue ter um certo soft power e consegue assim um apoio muito grande da comunidade internacional. E vamos falar sobre este ponto. Depois na página 115, as reformas da China e Taiwan. Uma coisa interessante na página 131, os grupos de interesse das empresas em Taiwan têm a China como seu ponto de referência e seus principais interesses. É muito importante nós compreendermos isso. Muito importante compreendermos isso. Portanto, a influência americana em Taiwan, página 138, essa tal cultura progressista que influenciou muito o novo partido, portanto, em Taiwan. Sabendo também, aqui muito bem retratado pelo autor, que as empresas de microprocessadores estão praticamente em Taiwan e o seu valor estratégico para o mundo é gigantesco. Meus amigos, representa 70% do mercado mundial, não é? Isso é muito importante termos isso em mente. Portanto, é uma zona estratégica, digamos assim, Taiwan. Depois, a influência do confucionismo como ideologia de serviço da China, página 166, e também em Taiwan, página 176 também, democracia pluralista de Taiwan, o tal progressismo e globalismo, com a sua atual presidente, não é? Tsai Ing-wen, que é líder do Partido Democrata Progressista, do PDP, que é, portanto, um partido progressista, democrático, não é? Depois temos um papel importante, portanto, nos anos 50, no final dos anos 50, do Kuomintang de Chiang Kai-shek, essa tal revolução nacionalista que Chiang Kai-shek quis fazer, mas que não conseguiu. E depois, para mim, a ideia central do livro, portanto, que eu achei importante, na página 199, do porquê de tudo isto. Meus amigos, eu vou ler o que eu acho ser a ideia central deste livro. Portanto, nenhuma das grandes potências do mundo apoiaria abertamente a declaração de independência em Taiwan. Vamos ver porquê. Arriscando-se ao corte de relações com a China e ao desencadear de uma crise internacional. Meus amigos, eu quero deixar aqui uma coisa bem ciente. Vou fazer uma comparação entre esta situação Taiwan-China, que ainda não está em conflito. Há apenas, digamos assim, como é que podemos dizer? Há apenas, neste momento, digamos assim, um género de um confronto indireto, neste momento, um confronto indireto, mas ainda não é um confronto militar. E vou comparar isto ao conflito que nós temos na Ucrânia. Nós vemos que, na questão da Ucrânia, vemos as televisões constantemente a falar do assunto. Temos visto, não é? Há 6 ou 7 meses que temos isso nas televisões, e praticamente a questão de Taiwan é muito de passagem. Há algumas televisões, não é? Alguns canais informativos que dão algumas coisas, mas é muito assim de raspão, muito de passagem. E porquê, meus amigos? Porque uma coisa é, portanto, a comunicação social tomar partido na questão da Ucrânia, em relação à defesa da Ucrânia e da famosa democracia ucraniana, que eu não vou falar sobre isso, meus amigos também já sabem qual é a minha opinião. E não vemos isso em relação à questão de Taiwan e à questão da China, que neste aspecto deveria ser um pouco o mesmo, não é? Porque estamos aqui a defender uma ilha que não quer estar debaixo do jugo ideológico e político da China. E porquê é que não vemos isso? Eu acabei de ler. As questões económicas envolventes fazem com que
toda a comunidade internacional, inclusive as próprias agências de notícias e a comunicação social, não queiram tomar partido contra a China. Isto aqui tem que ficar frisado, meus amigos. Eu não tenho nada em relação contra um ou contra o outro, porque eu também não apoio nem um bocadinho a ideologia, essa ideologia da Taiwan. Também não apoio. Mas há aqui uma coisa muito engraçada, é que na questão da China-Taiwan não se ouve absolutamente nada contra a China. Como podemos ver, muito pouco, assim, muito raspão. Por causa dos interesses económicos, meus amigos. Tudo isso tem a ver com os interesses económicos. E está muito bem aqui, eu vou ler novamente, meus amigos. Porque esta passagem é muito importante. Nenhuma das grandes potências do mundo apoiaria abertamente a declaração de independência em Taiwan, arriscando-se ao corte de relações com a China. Meus amigos, relações económicas. Porque a maior parte do mundo ocidental, inclusive os Estados Unidos da América, tem relações económicas muito, muito fortes com a China. Isto tem que ser aqui dito. Portanto, achei muito interessante aqui, portanto, para mim, uma das ideias centrais deste livro e também, portanto, vamos aqui ler logo na página seguinte, 200, que já estamos aqui na conclusão do livro, e, portanto, vamos ver se ainda tenho algum tempo. Vamos ler. O universalismo progressista vs a ideologia comunista. E temos aqui essa descrição. Um certo tipo de universalismo, vestido com as cores norte-americanas, encontrou refúgio nos 4 cantos do planeta. Essa tal ideologia universalista de intervencionismo em nome dos direitos humanos e da democracia dos Estados Unidos da América. E depois temos a China que recusa a militância nessa estripe de universalismo, baseados nos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, insistindo nas características chinesas do seu processo de modernização. Meus amigos, e o que é que isto quer dizer? Temos 2 atores. Os 2 verdadeiros atores são os Estados Unidos e a China, ali naquela zona. E a Ilha Formosa, Taiwan, não é mais do que, portanto, uma instrumentalização nas mãos, mais uma vez, do Partido Democrata Americano. Não estou aqui a falar da antiga administração Trump, teria sido completamente diferente. Então temos aqui uma instrumentalização com uma visão globalista, progressista, que quer que o mundo inteiro tenha esta visão, meus amigos, que é a visão da União Europeia, que é a visão do Partido Democrata e que é a visão das grandes instâncias financeiras internacionais, que eu tenho falado muito no meu canal sobre isso. E do outro lado temos uma visão globalista também, atenção, da China, que acaba até por ser, eu não posso aqui falar muito neste canal, mas acaba por ser muito, muito perigosa, não é? Eu não posso aqui falar muito, porque esta ideologia põe em causa os verdadeiros direitos humanos, não é? Digamos assim, e temos então aqui este grande problema de 2 ideias, que para mim as 2 ideias estão erradas, digo-vos já, e que de facto, para mim, deveria ser, portanto, voltar às raízes do nacionalismo, tanto em Taiwan, na ilha, como também na China. Por isso é que eu era muito apoiante da visão de Chiang Kai-shek, na altura, não é? Eu era pequenino, mas era muito apoiante dessa visão de uma China nacionalista, que teria outros efeitos, mesmo em termos internacionais. Outra questão muito interessante é estudarmos também aqui, portanto, vou tentar mostrar aos meus amigos, o mapa de Taiwan, para termos um conhecimento, não é? Com a Taipei, não é? Que é, portanto, a capital. Temos aqui, portanto, o mapa. Eu tirei uma fotocópia também para vermos, para estudarmos muito bem também. E também quem quiser, quem se interessar, o próprio mapa da China, não é? Portanto, este livro é muito bom, meus amigos. Quero aqui dizer, desde já, parabéns ao Dr. Luís Cunha, que fez aqui uma obra muito interessante. Este autor não defende nem a China nem Taiwan, que é isso que eu achei interessante, meus amigos. Quando eu compro um livro, leio o livro e começo a ver que há um massacre, por exemplo, recentemente comprei um livro sobre a Ucrânia e sobre o conflito com a Rússia, e do princípio ao fim a Ucrânia era tudo e a Rússia era nada. E eu deixei de ler o livro, claro, obviamente não me interessava ver uma visão tendenciosa, porque nós temos que ver que este autor aqui não é tendencioso, não defende nem Taiwan, nem a China. Faz aqui uma retrospectiva histórica, política, ideológica, cultural e, de certa forma, geográfica.
E é muito interessante porque é assim que nós devemos analisar as coisas, meus amigos. Analisar sempre os fenómenos sem sermos partidários de alguma coisa. E há muita gente assim, atenção, de todos os lados, atenção, não é? De todos os lados, não é? Temos tanto do lado destas hiper-esquerdas e também temos do lado das hiper-direitas, não é? Dessas extremas direitas também que de facto vai dar o mesmo, é tudo a mesma coisa. Portanto, nós devemos ter de facto uma visão, digamos assim, uma visão de conhecimento, uma visão de estudo, de pesquisa, de analisar os fenómenos e depois de vermos as coisas nos seus contextos, nos seus devidos contextos, meus amigos. É isso que eu tento fazer aqui neste meu canal. Espero que tenham gostado mais deste vídeo. Este livro é muito bom, está à venda. China, cooperação e conflito na questão de Taiwan, Luís Cunha. Portanto, mais uma referência aqui para o meu canal. Meus amigos, um abraço e até uma próxima.